Nesse vídeo eu queria poder falar de um assunto com vocês que já me acompanham, que é sobre as transformações em animes em geral. Apesar de que nesse vídeo eu vou puxar bem mais o saco de Dragon Ball, mas eu também quero falar de como os autores de suas obras andam tratando esse tipo de coisa em seus animes. Mas antes eu venho avisar que eu não sou nenhum escritor ou mangaka ou crítico, tá bom? Eu só sou um youtuber que dá sua opinião aqui na internet sobre animes em geral. Mas antes de eu falar, só por favor já curte o vídeo para poder me ajudar e já se inscreve no canal, que eu trago mais vídeos parecidos para vocês sobre animes. E bem, quando falamos de transformações em animes, a gente já vem logo na cabeça o ícone desse tema, que é Dragon Ball. Afinal, foi Dragon Ball que popularizou esse tipo de ferramenta para ser usada em suas histórias. Tanto é que cada arco que lança, a gente já tem uma nova transformação ou algo parecido com isso. E esse tipo de coisa, com o tempo, foi sendo compartilhada de dentro da comunidade de Shonen, com a gente tendo transformações em Kimetsu no Yaiba, Naruto, One Piece e até mesmo Dandadan. Olha o nível de onde essa moda chega. E geralmente muitos animes usam as transformações para diversas coisas, como por exemplo, para dar aquele famoso upgrade em seu personagem, como por exemplo em Naruto, onde ele ativa a sua transformação para poder lutar contra algum inimigo que seja muito forte ou que seja muito difícil de derrotar, ao ponto dele precisar usar essa forma para poder ficar mais forte e assim derrotar o inimigo. E também por um bom tempo as transformações só foram sendo despertadas pelos personagens que geralmente era em um contexto onde levava eles a terem um momento de muita raiva ou frustração, e que ocasionava na transformação, como por exemplo o próprio Super Saiyajin, em que ele tem um contexto total de fúria, e que chega eu fiz um vídeo inteiro só para esse momento no anime. Mas resumindo, lá na saga do Freeza, o próprio Freeza mata o Kuririn, e quando o Goku vê isso, ele fica com tanta raiva ao ponto dele se transformar no lendário Super Saiyajin, e assim o derrotando. E ficou assim em todo o anime, o protagonista ficava com raiva, ele se transformava e derrotava o inimigo. E com o tempo isso foi ficando uma coisa meio... como é que posso dizer? Meio saturada, eu diria. Porque em todo momento, em todo o anime, quando o protagonista claramente era mais fraco que o inimigo, o roteiro apelava para ele tirar uma transformação do nada. E que por coincidência, decidiu aparecer só naquele momento. Mas momentos antes não, né? Como por exemplo o Gear 5 Snake Man do Luffy. Olha, você pode achar essa transformação legal. E eu também acho, por causa do seu visual. Mas tinha tantos momentos em que o Luffy podia ter usado essa forma muito antes, como por exemplo contra o Caesar, mas ele não usou. Mas isso porque eu não citei o Gear Second e o Gear Third, em que o Luffy disse que treinou para pegar essas formas, mas isso só foi por trás das câmeras, porque nunca foi mostrado esse tal treinamento. E sério, isso acaba fazendo com que essas formas deem uma impressão de que foram tiradas do nada, e quase sem contexto nenhum. Ou em Naruto, onde simplesmente o Naruto aprende o modo sábio em o quê? 2 dias. Porque vamos falar de, por exemplo, Jiraiya, que era o mestre do Naruto. Ele passou a vida toda tentando aperfeiçoar o modo sábio, mas no final ele nunca conseguiu alcançar a forma perfeita desse modo. E o Naruto em poucos dias conseguiu pegar essa forma na sua forma completa. E pior, isso com a Kurama ainda atrapalhando o Naruto de ter esse modo. Mas mesmo assim ele foi lá e dominou essa forma. Entende como tem uma forçada do roteiro para fazer com que ele vença o Pen? Mas até aí tudo bem, foi só uma vez. Aí depois chega na Quarta Guerra Ninja, e aí é revelado que na real é metade da Kurama que tá dentro do Naruto, e que a outra metade tá no Minato, e que agora ele tem que pegar a outra metade pra assim dobrar o seu poder. Nossa, que coisa, né? Nunca foi mostrado, né, de que foi metade da Kurama que foi selado dentro do Naruto, mas agora a gente sabe, né? Meu Deus, viu? E agora o último exemplo ruim de como criar uma forma é o Super Saiyajin Blue. Eu não podia deixar de citá-lo aqui, afinal essa é a transformação mais famosa se o assunto é ter hater. Além dela ter um visual ruim, isso sendo na minha opinião, porque é só o Super Saiyajin com cabelo azul, ela também não tem uma explicação nada boa de como ela surgiu. Não, tipo, se liga na explicação dessa forma, de como o Goku explicou. Esta é a forma de um Saiyajin que alcançou o poder de um deus e depois transformou isso em um Super Saiyajin. Resumindo, um deus Super Saiyajin, só que Super Saiyajin. Se você não bugou nessa explicação que colocaram, eu te parabenizo, porque o tanto de gente que ficou sem entender essa forma é colossal. Mas claro, não tem só transformações ruins aqui. Depois de um tempo, o One Piece novamente veio com uma nova transformação que pra mim é genial, que é o Gear 5, ou a forma de Nika para outros. Se você viu todo o One Piece, você sabe bem de que provavelmente, pelo menos aqui eu acredito, de que o Oda já esteve construindo essa forma ao decorrer do mangá, como por exemplo os Piratas do Sol, que foi uma tripulação pirata que usava do símbolo do Sol para poder salvar os escravos. E o que é o Nika? Um deus do sol que preza pela liberdade dos escravos. Olha só que legal, né? Além de que, diferente de toda transformação que, como eu disse antes, sempre vem um momento de nervosismo ou de raiva do protagonista, essa forma não.
ela vem com risada e com alegria. E eu acho muito legal que, diferente de outras formas, o Luffy ele fica em um aspecto meio cartunesco, parecendo até de desenho animado, e isso combina direitinho com o Luffy. Mas se for pra eu citar uma outra transformação que combina direitinho com o protagonista, é como o instinto superior combina pro Goku. Se a gente levar em conta o mangá e não o anime, a gente tem uma entrada pro instinto superior que vem do Goku lembrando de todos os seus mestres em que ele teve em vida, e de que todos os ensinavam a ser calmo, ou a ser tão leve como uma folha. E isso com o Mestre Kami martelando ali na cabeça do Goku esse mesmo ensinamento. E daí então ele olha e diz que é um aluno da escola Tartaruga e se transforma no instinto superior. E essa cena é muito foda, cara, porque, meu Deus, eu poderia ficar aqui por um bom tempo só falando de outras transformações, ou que poderiam ser mais aproveitadas, ou que poderiam melhorar, ou que, por exemplo, deveriam ser canônicas, como o Super Saiyajin 4, que não só pra mim, mas pra todo mundo, deveria ser canônica no universo de Dragon Ball, mas infelizmente não é. Muito obrigado por assistir, se gostou do vídeo então curte, que isso vai me ajudar, e se você viu o vídeo até aqui, então é porque eu te entreti, então aproveita e se inscreve no canal, que eu trago mais vídeos pra vocês, e me siga no TikTok. Valeu, falou e fui!